Então, tipo assim, com as outras turmas que eu trabalho em farmácia clínica, eu já estou na sessão 3.3. E agora que nós vamos encerrar a unidade 2 aqui com vocês. E aí, o que eu vou fazer? Na semana que vem, eu vou tentar falar 2 de uma vez, entende? Para a gente poder dar uma avançada, tá certo? Sem que fique muito cansativo, né? Mas que a gente dê uma avançada. Então, é o seguinte, nessa unidade 2, lá no início, a primeira aula dela, da unidade 2, a gente falou um pouquinho sobre os anti-inflamatórios e medicamentos para pressão, alguns, a gente não falou todos, a gente falou alguns, né, que estavam no material. Depois, a gente falou sobre medicamentos que atuam no sistema nervoso. Falamos um pouquinho de esquizofrenia, de depressão, falamos um pouquinho dos receptores GABA, né, dos medicamentos que atuam no GABA, que são os ansiolíticos. E para fechar essa unidade 2, vem um conteúdo que vai falar de antiprotozoários e laxantes. E aí, depois disso, a gente já passa para uma fase onde a gente vai trabalhar interação medicamentosa, onde a gente vai trabalhar como você faz para implantar um programa de atenção farmacêutica, né, dentro do seu ambiente de trabalho. E no final, lá na unidade 4, aí já vai falar sobre educação em saúde. Em relação ao nosso tempo de aula, né, por enquanto, esse mês, a gente ainda não retorna para as aulas presenciais. Tudo indica que a gente volta em junho, e que as provas vão ter as datas mantidas, ao que tudo indica, né? Nós tivemos uma reunião com o Vinícius ontem, e ele diz que, por enquanto, não teve nenhuma outra orientação em relação às datas de prova. Por enquanto, está tudo mantido. A gente vai ter uma ideia melhor quando chegar o dia 18, daqui 10 dias, mais ou menos, porque aí vai saber se volta mesmo ou não. Né? E aí tem a questão das atividades práticas, que é bom eu sempre gosto de dar. A farmácia clínica, ela não traz na carga horária dela um conteúdo prático, mas eu gosto de fazer esse conteúdo prático. Normalmente, nesse conteúdo prático, a gente faz aferição de pressão, teste de glicemia, eu ensino a mexer com a seringa de insulina, fazer as contas da seringa de insulina, da quantidade, que são coisas que têm a ver com serviços farmacêuticos, né, e que não está abordado na disciplina, mas é que eu acho que faz todo sentido a gente aprender. Então, a gente retornando, o foco vão ser essas atividades práticas e as provas, isso a gente retornar em junho. E em relação aos estágios, a gente vai ter uma extensão aí desses estágios, provavelmente vai emendar estágio desse semestre com o do próximo, e a gente vai arranjar um jeito de todo mundo cumprir para que ninguém fique prejudicado em relação a isso. Então, por enquanto, a gente vai ter hoje e mais 3 sextas-feiras desse mês. E aí nós vamos fazer um malabarismo para tentar dar conta do conteúdo inteiro nessa aula e mais nas outras 3, beleza? Então, gente, é o seguinte, essa parte que vem falando sobre antiprotozoários e laxantes, na verdade, o que está abordado de protozoário é sobre a malária. Então, é assim, esse livro nosso de farmácia clínica, ele é para o Brasil inteiro, para todas as unidades Croton que tem, né, no Brasil inteiro. E aí acaba que aborda essa questão da malária. A gente vai falar aqui, eu vou explicar para vocês, porém, não é uma situação muito corriqueira no nosso dia a dia como farmacêutico aqui no Espírito Santo. A malária, ela tem uma região no Brasil que ela é mais endêmica, onde as pessoas têm mais essa doença. Aqui é raro, né? Para vocês terem ideia. Agora, no meio do ano, eu vou completar 16 anos como farmacêutica formada. E eu nunca tive contato com ninguém que tenha tido malária e que tenha precisado de utilizar medicamento para malária. Eu nunca tive. Entenderam? Então, não é um caso corriqueiro. Acontece? Sim, acontece. A gente tem dados estatísticos que mostram que pessoas de Guarapari já tiveram malária, pessoas de Aracruz já tiveram malária, de Vitória, mas são casos mais pontuais, né? Então, assim, a gente vai conhecer como é que é a doença
Mas, via de regra, quem pega esse tipo de doença é quem viaja para as regiões que são endêmicas, tá? Então, como é que funciona essa questão da malária? A malária, ela é uma doença que é provocada por um protozoário. Por isso que o tema da aula é antiprotozoários. Então, ele é um protozoário, ele é um micro-organismo, né, um protozoário, e ele é transmitido através da picada de um mosquito. Esse mosquito, ele transmite, né, quem transmite é a fêmea do mosquito Anopheles, ela transmite esse protozoário. Então, de forma semelhante ao que acontece na dengue. Só que na dengue a gente tem um vírus, né, e o mosquito que pica é o Aedes aegypti. Então, é fêmea também, né, mas é a Aedes aegypti. Então, a forma, o ciclo de transmissão é bem semelhante. O que acontece no caso da malária? A gente tem, então, por exemplo, o mosquito Anopheles, nem todos os mosquitos vão estar contaminados, né? Então, o mosquito, ele contrai ele pica alguém, ou ele pica algum macaco, porque esse protozoário, né, que é o plasmodium, ele fica no macaco, em algumas espécies de macaco e no ser humano. E esse mosquito Anopheles, ele pica o macaco e pica o ser humano. Então, por isso que a região endêmica de malária é a região que tem floresta amazônica, é no norte do país, porque lá tem muito macaco. Então, lá tem muito mosquito Anopheles, tem muito macaco, e aí acaba que acontece essa transmissão. Então, tipo, o mosquito, ele vai picar alguém, ou algum macaco que está doente, que está com esse protozoário, com plasmódio. E aí o mosquito pega esse plasmódio. Então, aqui nessa primeira fase aqui, ó, então que está falando, ó, esporozoítos do plasmódio, ou seja, o plasmódio, né, a forma dele como se fosse ovos. O mosquito pica alguém que está infectado ou um macaco que está infectado. E aí ele passa a ter esse plasmódio dentro dele. Só que ele é chamado de vetor porque o mosquito não fica doente. Ele só é um vetor, ele só pega de alguém e leva para outra pessoa. Ele mesmo não adoece. Então, ele não é um hospedeiro, né? Porque nós, quando a gente fica doente, a gente é hospedeiro, a gente hospeda o plasmódio, que é o protozoário, e a gente adoece. No caso do mosquito, não. Ele só pega de um e leva para o outro, tá? Não tem ciclo de vida do bicho dentro do mosquito. Ele só é o vetor mesmo. Então, ele vai pegar de alguém que está infectado e vai picar uma outra pessoa. E aí, esse plasmódio, ele vai para o fígado da pessoa. Muitas vezes, a pessoa não fica doente na hora, ela leva dias para poder o plasmódio se desenvolver e produzir, de fato, uma doença. E tem gente que com 5 dias, no período de incubação normal, já fica doente. Né? Aí, então, a pessoa vai ter uma infecção hepática, do fígado vai passar para a corrente sanguínea. Se for uma mulher que estiver grávida, ela passa também pro bebê, né? E aí, se um outro mosquito picar, ele leva para outra pessoa. E assim vai sendo o ciclo. Né? Então, no caso da dengue, é mais ou menos desse jeito. Né? O mosquito, ele pica alguém, pega e depois ele sai levando. Né? Então, não é todo mosquito da dengue que tem ai, meu Deus, que tem o vírus. Né? A mesma coisa esse mosquito Anopheles. Se a gente vê esse mosquito Anopheles aqui, a gente vai ver como um pernilongo comum. Né? E é como aqui a gente não é uma região endêmica de malária, a gente não tem um monte de macaco que está doente, tudo, então os mosquitos vão picar a gente sem transmitir nada. Né? Então, ele é mais uma doença de região endêmica mesmo. Quando a pessoa adoece, a malária, o sintoma da malária é febre alta, dor nas articulações, dor de cabeça, vômito, convulsões e, em casos graves, pode levar ao coma. A malária mata. A gente tem muitos casos de
de pessoas do norte do Brasil, da região amazônica mesmo, que morrem de malária. Isso para lá é muito mais corriqueiro, né? E aí, porque se ela não for tratada, ela pode produzir danos cerebrais, ela pode produzir danos cardíacos, danos renais, e aí acaba levando a óbito, tá? A forma de diagnosticar é através de amostra de sangue. Então, faz um exame de sangue e aí descobre que a pessoa está com esse protozoário, né? E aí ela vai ter o tratamento adequado. Existem vários medicamentos que atuam na malária. O principal, o primeiro, né, que foi desenvolvido, foi a cloroquina. E a gente ouviu muito falar da cloroquina nos últimos dias por causa do coronavírus. Foram feitos alguns testes que mostraram que o coronavírus ele morria com a cloroquina, né? Então, a cloroquina ela é um agente que mata micro-organismos de forma geral, ela é esquizonticida, né? Ela mata formas esquizoides desses plasmódios, né? Só que aí o que acontece? No caso da malária, vai existir o protozoário, que é o plasmódio, só que esse plasmódio ele tem várias espécies. Então, tem o plasmódio falciparum, tem os outros tipos de plasmódio que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E aí, o que acontece? A cloroquina, ela foi o primeiro medicamento desenvolvido para matar o plasmódio, só que o plasmódio da espécie falciparum, esse plasmódio ele tem resistência à cloroquina. Então, a pessoa pode tomar a cloroquina que não vai matar o plasmódio, tá certo? A cloroquina foi desenvolvida para isso. Depois, foram sendo feitas alterações na molécula da cloroquina e ela passou a formas e nomes químicos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a hidroxicloroquina, que ela é uma cloroquina com uma alteração de hidroxila na molécula dela, e nesse caso da hidroxicloroquina, ela tem essa ação esquizonticida, mas ela tem uma ação também anti-inflamatória no processo de artrite reumatoide. Então, a gente conhece, por exemplo, eu conheço a hidroxicloroquina, trabalhei muito com ela na farmácia de alto custo, porque ela é padronizada para pacientes com artrite reumatoide, né, e lúpus, e várias outras doenças autoimunes. Mas ela tem uma ação esquizonticida também, porque ela veio dessa molécula de cloroquina, tá certo? E aí, assim, o que acontece? Esse medicamento, ele desenvolve uma toxicidade para o parasita, né? E aí, através das modificações, né, foram aparecendo outras, né? Porque, olha só, no caso da cloroquina, o plasmódio falciparum, ele fica resistente. E aí, se for o Plasmodium vivax, o vivax consegue morrer com a cloroquina, a gente consegue tratar a pessoa. Mas se for o falciparum, a pessoa não vai melhorar, né? Então, e outra coisa, o que acontece também com esse Plasmodium? Ele pode ficar armazenado no fígado da pessoa sem produzir a doença por até um mês, mais ou menos, 23 dias a 30 dias. A gente chama essa forma de forma latente. Ela está ali, ela ainda não está produzindo doença, mas a qualquer momento ela pode produzir doença. E aí, quando a pessoa toma a cloroquina, não mata essas formas latentes do parasita que está no fígado. Então, é importante que a pessoa use outro tipo de medicamento, né? Então, por exemplo, a gente tem, quer ver? A amodiaquina. A amodiaquina, ela é muito parecida com a cloroquina, só que ela tem uma toxicidade, ela é mais barata do que a cloroquina, e ela tem um mecanismo de ação parecido com o da cloroquina. Então, ela pega outro tipo de cepa de plasmódio, né? A gente tem também a quinina e a quinidina. Já a quinina e a quinidina são medicamentos com uma toxicidade muito elevada e eles são super potentes para matar o plasmódio falciparum. Porque com a cloroquina, o falciparum não morre, mas com a quinina e com a quinidina, ele morre. E aí, pessoal, vocês que são da disciplina no formato blended, na prova que eu dei de farmácia clínica do semestre passado,
na prova que vem, né, essa prova institucional, perguntou sobre essa questão da resistência do plasmódio falcíparo. E aí, na pergunta da prova, perguntava sobre qual medicamento que era mais eficaz para combater o plasmódio falcíparo. E aí, no caso, tinha lá as opções, dentre elas tinha a cloroquina, a amodiaquina e a quinina. Então, é a quinina e quinidina que matam essa espécie do plasmódio. Os outros medicamentos, o falcíparo consegue resistir, tá certo? A quinina, ela tem uma meia-vida de 18 horas. E aí, o que significa isso? Significa que quando uma pessoa toma a quinina ela vai fazer efeito na pessoa por quase 40 dias. Então, olha só, quando eu falo que um medicamento ele tem determinado tempo de meia-vida, significa que aquele tempo ele está na metade do efeito máximo dele. Né? Então, tipo assim, quando eu falo, está escrito aqui, ó, meia-vida de aproximadamente 18 horas. Quando ele chegar a 18 horas, 36 dias não, né, gente? 36 horas, desculpa. Quando ele está chegando a 18 horas, significa que ele está na metade, mais ou menos, da ação dele. Ou seja, ele vai durar mais ou menos 36 horas. Né? No caso da cloroquina, ela tem um tempo de meia-vida de mais ou menos 5 horas. Então, vai durar mais ou menos 10 horas no total. Então, todas as vezes que a gente falar em tempo de meia-vida, a gente vai entender que é mais ou menos a metade do tempo de efeito daquele medicamento, né? Só para a gente deixar assim, uma forma mais simples a gente entender como é que funciona, né? E aí, no caso, ela não vai poder ter uma dose muito alta, porque ele é um medicamento mais tóxico, né? Mas ele é o mais eficiente para plasmódio falcíparo. Além do plasmódio falcíparo, ela tem ação também contra o plasmódio ovário e o plasmódio vivax. Então, assim, como é que o médico ele escolhe qual é o medicamento que ele vai indicar? Ele vai escolher de acordo com o que for detectado no exame de sangue, certo? Então, faz uma pesquisa sanguínea e ele vê qual é o medicamento que ele pode utilizar. A gente tem também o medicamento mefloquina. A mefloquina, ele é o medicamento de escolha para plasmódio falcíparo. Entre a mefloquina e a quinina mais a quinidina, a mefloquina ela é melhor porque ela é menos tóxica para o nosso corpo do que a quinina e a quinidina. Né? Os três são eficientes para o plasmódio falcíparo. A mefloquina, a quinina e a quinidina. Só que entre esses três, a mefloquina é o menos tóxico. Então, ela acaba sendo a primeira escolha do prescritor. Como efeito adverso, todos eles, náusea, vômito, pode causar distúrbio do sono, né? Todos eles por conta da toxicidade que esses medicamentos têm. E a gente tem, por último, a primaquina. A primaquina, ela consegue matar aquela cepa que fica latente lá no fígado, que eu comentei com vocês, que pode ser que fique até 23 a 30 dias essa forma latente lá no fígado. Então, a primaquina, ela consegue fazer isso. Aí, o que o prescritor faz? Ele prescreve ou a cloroquina, ou a mefloquina, ou a quinina, para fazer o tratamento agudo. E aí, quando a pessoa melhora, ele vai dar a primaquina como um tratamento complementar para aquela forma que fica lá no fígado latente. Então, parece que a pessoa sarou, mas pode ser que ela tenha ainda alguma forma lá no fígado. Então, aí ele dá a primaquina como uma forma de prevenir que a pessoa tenha recaídas. Existem muitos casos de pessoas com malária que elas saram, que elas ficam bem, sem sintomas, e que depois de 3 meses, 4 meses, elas adoecem de novo, por causa dessas formas latentes. Então, eles usam a primaquina para isso, para ir lá no fígado e destruir aquelas formas latentes, ok? Eu não me aprofundo muito nessa questão da malária, gente, porque, como eu falei para vocês no começo, é um caso muito raro aqui no nosso estado. Então, provavelmente, vocês que vão se formar e trabalhar por aqui,
Raramente vai ser um caso ou outro que vocês podem lidar com esse caso de ter malária, mas é raro, a gente quase não vê isso aqui no estado, tá certo? Então, por isso eu não me aprofundo muito. O que eu gosto de falar quando falo em antiprotozoário? Eu penso muito em verminose. Todas as vezes que fala, por exemplo, antiprotozoário, quando fala medicamento, como fala, antimicrobiano, a gente pensa muito no verme, né? Porque a verminose, ela já é uma situação muito mais comum e muito mais corriqueira. Se você trabalhar em farmácia, se você trabalhar no posto de saúde, essa questão da verminose em si, ela é muito mais corriqueira e traz muito mais problema do que uma situação como uma malária, por exemplo. Então, apesar de não trazer no nosso material sobre a verminose, eu gosto de explanar um pouquinho sobre isso, porque vocês vão usar no dia a dia de vocês, ok? Então, é assim, gente. O que a gente vê muito no nosso dia a dia em relação à verminose? As pessoas chegam na farmácia para comprar remédio de verme e falam assim que querem tomar, porque tomam remédio de verme uma vez por ano e tudo mais. O que acontece? Remédio de verme, ele deve ser tomado quando a pessoa, de fato, está com verme. E verme mata. Quando eu mudei para cá, para Guarapari, quando eu mudei para cá, não, minto. Eu mudei para cá em 2007, mas quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, foi mais ou menos em 2011 que eu comecei a trabalhar na prefeitura, a gente teve um caso de uma criança que morreu lá no PA, lá na UPA, ela morreu colocando lombriga pelo nariz. E aí eu tinha poucos meses que eu estava trabalhando na prefeitura, e aí a Secretaria de Saúde convocou uma reunião de emergência para a gente poder, falar sobre esse caso. Né? E eu, na época, eu fiquei muito mexida, porque eu pensava assim, cara, eu moro aqui em Guarapari há esse tempo, antes de morar aqui, eu vinha para cá como turista, então eu achava Guarapari a última maravilha do mundo. Eu jamais imaginaria que alguém em Guarapari ia morrer de verme, né? E aí a gente teve essa situação. O que aconteceu? Era um menino de mais ou menos uns 10 anos, e ele morava num bairro chamado Lameirão. Dizem que lá nesse bairro tem uma lagoa suja, imunda, que tem esgoto, um bocado de coisa nessa bendita dessa lagoa. E que as crianças brincam nessa lagoa. E aí foi o caso desse menino. O que aconteceu com ele? Ele estava infestado e a lombriga, ela é um tipo de verme que ela cresce mesmo, né? E ela vai migrando para dentro, ela toma a corrente sanguínea, ela toma realmente o corpo da pessoa. Só que assim, para ela chegar num ponto de matar, ele estava botando pelo nariz, ou seja, ele se asfixiou com a lombriga. Para chegar num ponto desse, ele já tinha feito cocô com a lombriga e alguém não viu, né? Ou por algum motivo, ou por ignorância da própria família, ou porque, não sei, gente, a gente quando se começa a analisar assim a fundo a questão, a gente fica meio sem entender, né? Como que é possível, na época, no ano de 2011, alguém morrer com verme. E aí eu sei que nessa época nós fizemos uma ação na prefeitura e a gente saiu pelas escolas de bairros de periferia, levando medicamento de verme para as crianças. Então, primeiro, as escolas mandavam a cartinha para a casa da família, pedindo autorização dos pais para a gente dar o remédio para a criança na escola. A gente fez essa ação durante meses aqui em Guarapari, e por um tempo, todo ano, a gente ia, de 6 em 6 meses, a gente ia fazer essa campanha de vermifugar a criançada das escolas de periferia. Então, olha só, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque tem gente que gosta de tomar remédio de verme uma vez por ano, ou dar o remédio de verme para a criança uma vez por ano. É necessário isso? Não, não é necessário. Quais são as exceções? Se a pessoa mora num local que não tem saneamento básico, então, por exemplo, ela mora num lugar que tem esgoto a céu aberto, tem valão, a rua não é calçada, não tem água potável,
Aqueles bairros de periferia, onde que a pessoa, às vezes, não tem o banheiro dentro de casa, usa banheiro de forma coletiva. Essas pessoas precisam tomar remédio de verme uma vez por ano, pelo menos, porque elas vão ter contato com verminose, né? Outra situação, são pessoas que trabalham com lixo, com reciclagem, caminhão de lixo, varrendo rua, né? Essas pessoas têm contato com material sujo. Então, essas pessoas precisam tomar remédio de verme, sim. É importante que elas tomem. Agora, de forma geral, né, a gente usa remédio de verme quando está com verme. E o certo seria só tomar o remédio se constatar no exame de fezes que a pessoa está com verme. Por quê? Porque não existe prevenir verme. Não adianta, tipo assim, vamos imaginar que você pensa assim, eu vou tomar um remédio de verme para prevenir. Aí você vai lá e toma um albendazol, que é um remédio de verme. O que vai acontecer? O albendazol, quando der o tempo de meia-vida dele, quando der o tempo de efeito dele, ele vai sair do seu corpo. Se tiver verme lá, ele vai matar. Mas se não tiver, ele vai sair do seu corpo. E quando ele não vai ficar lá esperando você pegar um verme para ele agir, entende? Então, por isso que a gente fala que o remédio de verme não é preventivo, não é profilático. Você não toma remédio de verme para prevenir verme. Você toma remédio de verme para matar um verme que você eventualmente esteja com ele. Por que nós saímos fazendo essa campanha em Guarapari, nas escolas de periferia? Porque o que acontece? Se uma criança está com verme, igual no caso desse menino que morreu, uma criança, ele está com verme, ele tinha um bocado de irmãos, provavelmente todos os irmãos também estavam, porque usa o mesmo banheiro, porque enxuga talvez com a mesma toalha, porque compartilha roupa com os irmãos, né? E na escola, se tem uma criança com verme e ela usa o banheiro, provavelmente outra criança também vai pegar, porque criança não é de lavar a mão, criança senta no vaso, ela não é igual a gente que é adulto que nem encosta, né, para fazer xixi, enfim. Então, nesse caso, a gente não dava para prevenir o verme, a gente dava para prevenir uma infestação maior, porque a gente partia do princípio de que tinha verme, entende? Agora, para um adulto, não é normal que um adulto fique tomando remédio de verme todo ano sem fazer exame, não precisa, é desnecessário, né? E aí é assim, que você vai fazer quando você estiver trabalhando? A pessoa vai querer comprar remédio de verme. Você vai primeiro perguntar, fez exame de fezes? Não. Normalmente não vai ter feito, porque nenhum adulto gosta de fazer exame de fezes. Não conheço nenhum que faça numa boa. Acho que ninguém gosta de fazer. Mas você pode associar alguns sintomas. Então, por exemplo, dor de barriga. A dor de barriga de verme, ela é uma dor de barriga que ela dói na região do umbigo, meio que em volta do umbigo, uma dor de barriga estranha, diferente. Não é igual dor de barriga de fazer cocô. É uma dor que dói em torno do umbigo, normalmente. Né? Então, a pessoa, ela pode estar com uma alteração no apetite, ou seja, ela não tem fome para comer arroz com feijão, mas ela tem fome para comer doce, ela tem fome para comer areia, tijolo, né? Então, é uma característica comum a pessoa que está infestada de verme, ela sente cheiro de terra molhada, ela sente vontade de comer, ela quer comer coisa estranha, né? Então, isso é comum. Eu me lembro de uma paciente que foi uma vez na farmácia, que me marcou muito, porque ela chegou lá para comprar remédio de verme, e na época eu vendi um remédio de verme para ela, falou assim, vamos ver se agora o médico acerta, porque eu tô num desespero de vontade de comer sabonete Febo. Não sabe aquele sabonete Febo, preto, assim, meio preto? A mulher estava com vontade de comer aquilo, dizendo que era desesperadora a vontade dela de comer sabonete Febo. E aí o médico falou que ela estava com verme. Né? Então, a pessoa tem um apetite estranho, a pessoa sente enjoo, a pessoa pode ter diarreia, ou se não, prisão de ventre. Então, tipo, a pessoa não está infestada de verme, está tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Né? Então, nesse caso, que uma criança morreu, com certeza ela teve dor de barriga antes disso, com certeza o verme saiu dele antes disso, né? Então, existem outras situações.
Então, quando você estiver trabalhando, você pergunta se a pessoa está sentindo alguma coisa, se alguém da família que mora na mesma casa está com verme, confirmou no exame, né? Porque quando um está na família, a gente costuma dar o remédio para a família inteira, porque é fácil de transmitir, né? Então, a gente pergunta que tipo de ambiente que a pessoa vive, que tipo de ambiente que a pessoa trabalha, e assim a gente orienta para tomar o remédio de verme. Não é necessário, então, ficar tomando sempre. Em relação aos remédios, o farmacêutico, ele pode prescrever, ele pode indicar que o paciente use mebendazol. Mebendazol, ele é um remédio de verme que a pessoa toma 2 vezes por dia, durante 3 dias. E ele é um remédio de amplo espectro. Ele atinge várias formas de verme. Então, ele pode ser utilizado, ele pode ser recomendado por nós. A maioria das pessoas acaba, recomendando albendazol, porque o albendazol ele é dose única, então ele é mais fácil de tomar. Só que o albendazol ele tem a tarja de prescrição médica, né? Uma prescrição médica simples, mas ele vem tarjado, e aí a gente não pode fazer essa prescrição. A explicação para isso é porque o albendazol ele é mais tóxico para nós do que o mebendazol. O mebendazol ele tem um nível baixo de toxicidade, mata os mesmos tipos de verme, tá certo? Então, em relação à verminose, era isso. Alguma dúvida? Vocês estão aí? Sim. Tudo bem? Sara, tudo. O albendazol é dose única. Aí, no caso, a pessoa toma um comprimido, depois repete de quanto tempo? Ou não precisa repetir? Na verdade é assim, se a pessoa estiver tomando sem estar com verme confirmado, ela toma um só e é o suficiente. Né? Esse negócio de falar assim, toma 3 dias, ou toma 5 dias, isso são vermes específicos. Por exemplo, giardia, a pessoa intercala albendazol com algum outro, metronidazol, e aí são 5 dias de tratamento mesmo. Mas para verminose comum, a pessoa toma um só, e a gente pede para repetir depois de 14 dias ou 21 dias, porque se tiver algum ovo, né, e ele não morrer com o albendazol, com o mebendazol, ele vai se desenvolver, e aí a segunda dose seria para exterminar isso, entende? Depois de 14 ou 21 dias. Mas é um só, não precisa ser 3 dias e não precisa ser 5 dias, entendeu? É uma dose e pronto. Se for dessa forma, assim, profilática, o que quer dizer isso? A pessoa não fez exame, a pessoa não tem sintoma nenhum, mas ela quer tomar, ela toma um só, ela não precisa repetir depois. Tá? E outra coisa, gente, não precisa tomar vitamina depois de remédio verme, tá? Isso também é um mito. A gente aprende isso, vai aprendendo no balcão da farmácia que tem que indicar, mas isso é mito. Né? Eu já vi balconista falar que quando você está com verme, eu já ouvi muita história de balconista. O balconista é bom de lábia pra caramba, né? Então, já ouvi eles falando assim, que quando você está com verme, que o verme suga os nutrientes que você come. Então, você precisa de vitamina depois para repor esses nutrientes. Isso não é verdade. Verme nem gosta de vitamina. Não tem nada disso. Tá certo? O que pode acontecer é dar anemia, né? E aí, se der anemia, vai constatar no exame, a pessoa vai ter sintoma. E se for uma infestação muito grave também, que pode dar anemia. Tá certo? Posso seguir em frente? Mais alguma pergunta? Bom, por mim pode. Pode? Pode. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar nessa parte dos medicamentos que atuam na motilidade intestinal. Eu, particularmente, acho extremamente importante essa parte. E é muito legal a gente aprender para a gente saber também fazer essas recomendações lá na farmácia, né? Então, olha só. Fármacos que atuam na motilidade intestinal são fármacos ou que fazem o intestino se mover, motilidade vem de mexer. Ou eles vão fazer o intestino se mover, ou eles vão fazer o intestino relaxar, parar de se mover. Quando eles fazem o intestino mexer, eles são chamados de medicamentos laxantes. Quando eles fazem o intestino relaxar, eles são chamados de medicamentos constipantes.
Tá certo? Então, é assim, o nosso intestino, o nosso trato gastrointestinal, de forma geral, né, estômago, intestino, ele tem uma motilidade natural. A gente chama essa motilidade de movimento peristáltico. É um movimento que acontece tipo na forma de onda, sabe? Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Tá ok. Então, é assim, esse movimento ele é na forma de onda. Para a gente poder entender, eu costumo falar, brincar assim, faz de conta, pensa quando você engole. Quando você engole, esse ato de engolir, ele gera como se fosse uma onda. E essa onda, ela permanece até a hora que saem as fezes. A gente tem esse mesmo tipo de movimento, entende? Por quê? Porque é como se na hora que entra um alimento, ele vai entrar e como é que ele vai sair se não mexer nada? Então, vai havendo essa onda, que a gente chama de peristaltismo. Então, numa pessoa que tem esse movimento peristáltico normal, tem esse movimento peristáltico natural, ela vai engolir um alimento ou vai engolir um medicamento. Esse medicamento vai, com essa onda, passa pelo esôfago, chega no estômago, né? Quando está no estômago, o estômago vai se mexer para poder liberar ele para o intestino. E o intestino, minha gente, são 12 metros de tripa. Pensa, 12 metros. Imagina, pensa uma 12 fita métrica praticamente, né? Tem pessoas que têm um intestino um pouquinho maior, 13 metros. Tem pessoas que têm 11 metros, né? Mas você imagina, é muito grande. E para isso estar dentro da nossa barriga, tem que estar tudo muito emboladinho. O intestino da gente, ele é muito emboladinho. As tripas são muito emboladinhas. E aí, pessoal, para formar o bolo fecal e sair, o intestino ele precisa ter esse movimento. Senão, vai fazer o que a gente chama de constipação, vai ficar parado, né? Então, o que acontece? O que faz esses movimentos peristálticos na gente? Então, a gente tem terminações nervosas no intestino, que promovem esse movimento, né? Tanto é que, por exemplo, quando você fica com medo, quando você fica ansioso, tem gente que dá dor de barriga, tem gente que dá diarreia, né? Por quê? Porque está ligada ao nosso sistema nervoso. Os nutricionistas, os médicos nutrólogos, eles falam que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Porque existem muitas terminações nervosas que atuam diretamente no intestino. E também porque, de acordo com as coisas que a gente come, é que o intestino vai metabolizar, vai provocar a absorção ali, para poder se metabolizar e transformar em neurotransmissores. Então, ali no intestino, a gente tem um monte de terminação nervosa. Essas terminações nervosas promovem o peristaltismo. Só que se a gente não tiver água o suficiente no intestino, não adianta ter esse movimento peristáltico. O que faz formar um bolo fecal e fazer com que o intestino se mova de maneira saudável é ter quantidade de água o suficiente. Tanto é que pessoas que tomam pouca água têm prisão de ventre, né? Porque não tem essa motilidade, não consegue formar esse bolo fecal de uma forma bem saudável e bem natural. Então, quem que são os medicamentos que são laxantes, né? Que a gente pode chamar eles de catárticos, que a gente pode chamar eles de purgante, de purgativos. São medicamentos que vão atuar facilitando a eliminação das fezes. Normalmente, eles são administrados via oral e a gente tem também supositórios que ajudam nesse processo. E aí, dentro desses fármacos que ajudam na motilidade intestinal, a gente vai ter atuações diferentes entre eles, né? Então, por exemplo, eu tenho os laxantes que são chamados de laxativos formadores de volume. Esses que são formadores de volume, eles são a base normalmente de metilcelulose. Você vai ter ele lá na farmácia, ou plântago, você tem lá na farmácia, tem um que é metamucil,
se eu não estou enganada, Metamucil, tem o Movimlax. São medicamentos que eles têm ou extrato de planta, ou um farelo, ou um agar na composição dele. O que acontece? Quando esses medicamentos eles chegam lá no intestino, eles param no intestino e eles começam a sugar a água do seu corpo para poder aumentar de volume. Então, é assim, gente. Vamos supor uma pessoa que está com prisão de ventre. Quando ela tem essa prisão de ventre, ela pode fazer cocô, tipo aqueles pedacinhos, tipo cocôzinho de cabrito, sabe? Vai fazendo só uns pedacinhos de nada. Isso é pessoa que tem problema, que tem prisão de ventre. Essas fezes, elas são espedaçadas porque elas são bem ressecadas. Elas têm pouca água. E elas não fazem volume suficiente para poder sair de forma mais simples e menos dolorosa. Então, olha só, tá vendo essa figura aqui embaixo? Essa que está aqui do lado esquerdo? Está representando o seguinte, é como se aqui fosse o intestino, como se fosse a tripa lá do intestino. Para o movimento peristáltico, para ele poder se mover, ele tem que estar cheio. Quando ele está cheio, quando tem bolo fecal, ele encosta dos dois lados do intestino, em cima e embaixo, aí ela toca na fibra nervosa e aí ele se mexe. Então, se a pessoa tiver com bolo fecal bem pouquinho, vai ter muito mais dificuldade de se mover. Então, quando ela toma um Metamucil, quando ela toma um agar-agar, quando ela toma um Movimlax, o que vai acontecer? Esse medicamento, ele chega lá no intestino, suga a água. No que ele vai sugando água, ele vai inchando. Tá vendo aqui, ó? Nessa outra figura, é como se esse medicamento já tivesse inchado com a água. Quando ele incha, ele toca nos dois lados, em cima e embaixo, na tripa do intestino. E aí ele promove o movimento peristáltico. Daí ele vai limpando, ele vai pegando os pedacinhos de bolo fecal ao longo do intestino e facilita a evacuação. Esse tipo de medicamento, ele não tem perigo de ser tomado porque ele não é absorvido pelo organismo, né? Tipo fibra. Fibra não é absorvida pelo organismo. Ela só está ali para poder recrutar água e formar volume. Entenderam? Então, quando ela forma volume, a fibra, no caso, ela incha. E aí facilita, tanto te dá uma sensação de saciedade, quanto ela facilita esse movimento do intestino. Então, esses medicamentos podem ser usados por grávidas, pode ser usado por idoso, pode ser usado por criança, porque eles não são absorvidos. O único perigo desses medicamentos é quando a pessoa não toma água. Por quê? A principal indicação para tomar esse remédio é tomar com bastante água, para ter da onde tirar água, porque senão ele piora o estado de constipação. Entenderam? Vai ajudar as fezes a ficarem mais duras. Então, para esses medicamentos funcionarem bem, eles precisam ser ingeridos com bastante água. E é sempre lembrar que se ele é formador de volume, é porque ele recruta a água para inchar. Quando ele incha, tocou em cima e embaixo do intestino, mexe no sistema nervoso intestinal e aí o movimento peristáltico acontece. Aí desce a onda, né, do movimento. A gente tem também substâncias que a gente chama de laxantes osmóticos. Em química, osmose significa a passagem de um meio menos concentrado para um meio, a passagem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. O que faz um laxante osmótico? Ele chega lá no intestino e recruta a água também. Só que na medida que essa água vai chegando, o intestino vai se mexendo, né? E não é que vai formar volume, só vai amolecer o bolo fecal que já está lá. Quem é que faz isso? Hidróxido de magnésio, citrato de magnésio, fosfato de sódio. Esse fosfato de sódio aqui, ele é muito usado em enemas. Os enemas são aqueles frascos que vêm com a substância dentro, que é o fosfato de sódio, e ela tem um bico, então ela é de aplicação anal. A pessoa coloca no ânus e aperta. Então,
aquele fosfato de sódio, ele vai lá em cima no intestino da pessoa. E o que ele faz? Amolece as fezes, né? O hidróxido de magnésio, ele faz isso, ele ajuda a amolecer as fezes. Ele recruta a água e faz as fezes amolecerem. Eles também são substâncias inabsorvíveis, ou seja, o organismo não absorve, só faz um efeito local mesmo, tá? O hidróxido de magnésio, aquele frascão de leite de magnésio Philips, não tem? Não tem perigo de tomar, porque ele não vai ser absorvido. Ele só pode dar uma diarreia, né? Então, por isso que ele como é que a gente fala? Ele não absorve. Pessoas idosas podem tomar, crianças podem tomar, não tem problema. Dentro também desses fármacos que aumentam a motilidade intestinal, a gente tem os emolientes fecais. Emoliente, gente, todas as vezes que a gente pensar em emoliente, a gente vai pensar em alguma coisa que age lubrificando, que age untando, molhando, é mais ou menos por aí, tá? Os emolientes, eles são substâncias oleosas que vão amolecer as fezes por causa de serem assim, né? Por conta de serem substâncias oleosas, por conta de serem emolientes. Dentro dessas, a gente tem óleo mineral, óleo de amendoim, ducosato de sódio, que é o Ducolax. Na farmácia ele tem esse nome de Ducolax. Né? O que eles fazem? Quando eles penetram lá no intestino, quando eles penetram no bolo fecal, eles fazem com que substâncias aquosas se juntem no meio daquele bolo fecal, que normalmente é oleoso, né? As fezes, o bolo fecal, ele é um produto de digestão de substâncias oleosas, né? Então, o que é aquoso normalmente sai pela urina, e o que é oleoso vira esse bolo fecal. Então, o que esses emolientes fazem? Eles penetram no bolo fecal de forma que eles conseguem deixar as fezes mais moles, mais amolecidas. Né? Então, não é nem que eles mexem diretamente no trânsito intestinal. Não é que eles aumentam o movimento peristáltico. Né? Igual lá, o primeiro que eu falei para vocês, que são as metilceluloses, né? Que eu dei o exemplo do Movimlax, que eu dei o exemplo do Metamucil. Esses são medicamentos mais fibrosos. Por eles incharem, eles vão fazer uma motilidade intestinal maior. Na minha opinião, são os melhores para poder ajudar uma pessoa que está com prisão de ventre. Né? Mas esses daí, eles não mexem na motilidade. Esses daí, eles só mesmo amolecem as fezes, tá certo? Aí o que acontece? Também são substâncias que não têm uma absorção muito grande. O óleo mineral, por exemplo, ele não é absorvido. Do mesmo jeito que ele entra no corpo, ele sai. Só que ele não é recomendado para crianças pequenas e para idosos, porque existe um risco da pessoa aspirar esse óleo na hora que a pessoa está tomando, né? Mas assim, gente, na minha experiência profissional, eu já vi muito pediatra receitando óleo mineral para bebezinho. O bebê já começou a comer, tem 6 meses, 7 meses, eles indicam quando tem prisão de ventre. Eu já vi muito isso, tá? E ele pode ser usado para grávida, só que ele não pode ser usado demais. Se a pessoa tiver uso crônico, pode causar problema no feto, né? Por causa do excesso desse óleo. Né? Óleo mineral, óleo de amendoim, qualquer um deles, tá? E o uso abusivo dele vai interromper a absorção de vitaminas lipossolúveis e outros nutrientes que sejam lipossolúveis. O que acontece? O nosso corpo, ele trabalha de uma forma muito inteligente. Então, tipo, a vitamina A, a vitamina E, por exemplo, a vitamina D, são vitaminas que são oleosas. Se quando essas vitaminas chegam no intestino, que é lá que vai acontecer a absorção, tá cheio de óleo mineral, é como se o óleo mineral já fosse o suficiente de óleo para o corpo. E aí essas vitaminas não são absorvidas. Por isso que não deve ser utilizado por tempo crônico, por uso crônico.
Pode ser usado de vez em quando, sempre não. Né? Se você for fazer uma indicação de um laxante para uma pessoa que tem prisão de ventre constantemente, aí você vai primeiro explicar à pessoa da importância dela ingerir bastante água. Às vezes, só da pessoa ingerir água, ela já consegue melhorar as evacuações dela. Sua primeira escolha para ajudar essas pessoas vai ser esses medicamentos, os primeiros que eu falei, né? O Tamarine, o Plantago, Metamucil, esses medicamentos, eles são as primeiras escolhas. Por quê? Porque a pessoa vai ter que tomar ele com água, então ela vai adquirir esse hábito. São medicamentos que não vão causar nenhum tipo de irritação no intestino, nem no organismo da pessoa, né? Não vai fazer mal. Só vai fazer mal se a pessoa não tomar água, né? Que pode endurecer mais as fezes. E aí, o que acontece? Com o tempo, o trânsito intestinal ele é recuperado. Então, são medicamentos que podem ser usados mais para um tratamento. Um óleo mineral, um hidróxido de magnésio, vai ser usado em casos emergenciais. Não é uma pessoa que tem prisão de ventre sempre. É uma pessoa que está com prisão de ventre por algum motivo. Então, exemplo, a pessoa tomou algum medicamento que travou o intestino dela, né? Normalmente, uma pessoa que não tem costume de tomar relaxante muscular, quando toma relaxante muscular, trava o intestino, porque o intestino é músculo, é musculatura. E aí acaba que, como efeito colateral, um relaxante muscular dá uma relaxadinha no intestino, diminui os movimentos peristálticos e a pessoa acaba ficando com prisão de ventre. Né? Então, um caso pontual, um caso onde a pessoa está com uma prisão de ventre pontual, aí você dá o óleo mineral, aí você dá um Dupolax, que é para a pessoa, para uma emergência, né? Para um tratamento melhor aqueles da primeira classe, que tem essa metilcelulose, né? Junto com água. E a gente tem também o estimulante. O laxativo estimulante é o Bisacodyl, que é o que a gente conhece como lactopurga. De todos eles, esse é o pior. Por quê? Porque o mecanismo de ação dele, a forma como ele faz o intestino se mexer, é causando uma irritação no intestino. Então, ele irrita o intestino, né? E aí, por conta dessa irritação que ele causa, o sistema nervoso periférico, esse sistema nervoso intestinal, faz com que haja um movimento peristáltico. Ele força a barra para haver esse movimento peristáltico. Então, ele funciona, né? Ele é um medicamento que ele só deveria ser utilizado em caso como fala, a pessoa tem que fazer exame, tem que estar com o intestino limpo, né? Ele só deveria ser usado nesse caso. Ele não deveria ser utilizado em qualquer situação de prisão de ventre, né? Porque ele causa essa irritabilidade. Essa irritabilidade, essa irritação, esse machucado que ele causa é que faz com que o intestino se mexa. Então, ele é um medicamento irritativo. Se ele for usado por bastante tempo, ele ainda pode causar tolerância farmacológica. Vou explicar para vocês. Espera aí só um minutinho. Por quê? Porque no caso do Bisacodyl, que é o lactopurga, ele é um medicamento, ele vai passar pelo processo de absorção, de distribuição, de excreção, ele é um medicamento como um outro medicamento qualquer. E qualquer medicamento, ele pode causar o que a gente chama de tolerância farmacológica. O que significa isso? É assim, como eu estava falando antes, né, o nosso corpo ele trabalha de uma forma muito inteligente. Então, vamos supor que você não está conseguindo dormir. Por algum motivo você não está conseguindo dormir. Aí você pensa assim, não vou tomar Rivotril não, porque Rivotril causa dependência. Vou tomar um Dramin, que o Dramin vai me ajudar a dormir. Aí beleza, você toma o Dramin,
dorme, aí você continua tomando Dramin direto. Porque o Dramin não causa dependência, né? Então você vai e manda ver. Só que quando tiver 3, 4 meses que você está tomando Dramin sem parar, você vai observar que ele não vai mais te dar o mesmo sono que ele te dava no início. E você pode até pensar, poxa, mas por que se ele não causa dependência? Porque, como qualquer medicamento, ele pode causar uma tolerância farmacológica. A tolerância é assim: o seu corpo passa a conhecer aquela substância e ele começa a criar mecanismos, ele começa a elaborar formas de digerir de forma mais rápida aquela substância. Então, quando ele é um medicamento que você está começando a tomar, o seu corpo não conhece ou não tem costume de estar com ele ali, ele vai fazer o efeito normal. A partir do momento que ele está ali todo dia, o organismo consegue metabolizar esse medicamento mais rápido. Então, não é que ele não vai fazer efeito, é que a gente vai perceber uma diminuição nesse efeito por conta do organismo já conseguir digerir esse medicamento mais rápido. Então, esse mecanismo de tolerância, ele é comum a qualquer medicamento. Ele não tem nada a ver com dependência. Quando a gente fala em dependência química de um medicamento, é quando o nosso organismo, principalmente o sistema nervoso, ele começa a criar novos receptores para aquele medicamento. E aí o seu corpo passa a depender daquele efeito para funcionar. É diferente da tolerância. Só que a tolerância, qualquer medicamento pode ter. Vai depender de alguns fatores, vai depender de pessoa para pessoa, sabe? Tem gente que, para o organismo desenvolver tolerância, leva anos. Tem gente que, para o organismo desenvolver tolerância, leva meses. Entenderam? Então, tipo assim, qualquer dependência, qualquer medicamento que cause dependência, ele vai causar uma tolerância. Mas a tolerância não é a dependência. Porque no caso de um Dramin, o seu corpo não vai ficar dependente dele para dormir. O seu corpo só vai ficar mais esperto para digerir, para metabolizar. Entenderam? Então, ele vai ser eliminado mais rápido do organismo. Por isso que você passa a sentir o efeito de uma forma diferente. E é por isso também que tem pacientes que tomam medicamentos diversos para problemas crônicos e que precisam, de vez em quando, de mudar o medicamento. De vez em quando, eles precisam alterar a dose, né? Mudar o medicamento no sentido assim, fazer o corpo esquecer que aquele remédio existiu. Depois volta a tomar, entendeu? Então, assim, tem pessoas que direto... A pessoa é hipertensa. Peraí, o que foi? Você tá procurando o que aí? O Estevão? Tá congelado. Então, a pessoa, ela faz remédio faz tratamento para hipertensão. Então, às vezes, ela ficou anos tomando um remédio que deu certo. De repente, o remédio já não está dando mais certo assim. Então, pode ser por uma tolerância que ela desenvolveu. Então, ou altera a dose, ou troca o medicamento por um tempo, né? Então, é assim que funciona. Por conta desse mecanismo de tolerância também, que a gente vê que em criança, o remédio ele tem uma potência maior do que no adulto. Porque, tipo, o organismo da criança não conhece remédio quase nenhum. Então, ele é uma coisa nova. O organismo ele precisa criar os mecanismos ainda de metabolização daquele medicamento, né? E aí, então, no caso do Lactopurga, que é o Visapodil, ele desenvolve essa tolerância farmacológica, né? Então, a pessoa começa a tomar sempre, vai chegar num ponto em que, mesmo ela tomando, ela não vai conseguir evacuar. Então, é um perigo, tá, gente? Uma pessoa que tem prisão de ventre é perigoso porque ela não absorve nutriente normalmente mais, né? Se você tem bolo fecal ao longo do seu intestino, é difícil para absorver nutriente, é difícil para absorver medicamento. Então, às vezes, uma pessoa que está fazendo um tratamento com medicamento e reclamando com você que, nossa, mas eu estou tomando esse remédio há tanto tempo e eu não estou vendo resultado. E aí, quando você vai investigar, você descobre que é uma pessoa que tem prisão de ventre. Isso atrapalha muito na absorção do medicamento, né? O bolo fecal está ali atrapalhando.
Tem gente que faz cocô uma vez por semana. Isso é extremamente perigoso para a absorção de medicamento e de nutriente, né? Então, por que a gente não recomenda uma pessoa tomar lactopurgo quando ela está com prisão de ventre? Sempre, assim, à torta e à direita. Porque ela precisa de entender o porquê que ela está com essa prisão de ventre e ela precisa começar a desenvolver métodos para poder... Métodos não, né? Ela precisa começar a tomar água, desenvolver hábitos para poder ela começar a evacuar de forma natural, né? E, normalmente, a pessoa que tem muita prisão de ventre está relacionada à baixa ingestão de líquido. Então, por isso que a gente sempre recomenda lá metilcelulose, agar-agar, que são medicamentos que vão obrigar a pessoa a tomar água e fazer um processo de reeducação. A gente deixa um estimulante como o Bisacodil para casos de exame, para um caso que a pessoa fala assim, já tem uma semana que eu não consigo fazer cocô, aí você dá um Bisacodil, entende? Junto com supositório de glicerina, junto com enema, né? Para a pessoa poder, numa emergência, ela dar uma limpada ali no intestino dela. Porque o excesso de fezes pode empedrar, e aí a pessoa tem que fazer uma cirurgia para poder tirar essas fezes do intestino, né? Então, é muito sério essa questão da prisão de ventre, né? Então, a gente tem que estimular com que o paciente ele saiba o porquê. Uma outra coisa que ajuda muito na prisão de ventre é a pessoa fazer caminhada, praticar exercício físico. A caminhada e a corrida são muito boas para quem tem prisão de ventre. No dia que a pessoa começa a se movimentar, ela acaba automaticamente fazendo com que o intestino também se mova, tá certo? E a gente vai ter casos de pessoas que tomam muitos medicamentos e esses medicamentos causam uma prisão de ventre. Então, nesse caso, ela vai ter que estimular sempre o intestino dela. Qual é a minha dica? Que você dê aqueles primeiros lá, né? Pode ser o tamarine, pode ser metilcelulose, pode ser agar-agar, porque esses não vão causar nenhum dano para o organismo dela. No caso do lactopurgo, é só mesmo em caso de limpeza intestinal para exame, uma intervenção cirúrgica, né? Nesses casos, sim, a gente recomenda que a pessoa use o Bisacodil. Alguma pergunta, gente, sobre esses medicamentos laxantes? Alguém tem algum caso para contar, alguma experiência? Tranquilo? Tranquilo. E aí, por fim, a gente tem os medicamentos que são antimotilidade, que fazem o contrário, né? Sabe? Oi? O manitol, ele entra onde? O manitol, ele tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ele é laxante osmótico. Tá. É do mesmo jeito que o fosfato de sódio funciona, do mesmo jeito que o hidróxido de magnésio funciona. Ele vai para o intestino da pessoa, o manitol, e ele auxilia o aumento da motilidade intestinal e, ao mesmo tempo, o manitol ele já é líquido, né? Então, ele só estimula mesmo a motilidade do intestino. Ele é osmótico. Ele aumenta a concentração de água ali, de líquido ali, e isso estimula o movimento intestinal. Eles passam muito ele para fazer exame também, né? De conosco. Ele, junto com o Bisacodil, né? O Bisacodil causa irritação e o manitol, por ser líquido, o bacana do manitol é isso, né? Porque ele vai causar a motilidade no intestino, mas ele já é líquido, então ele ajuda pra caramba também a pessoa evacuar. Tá? Ele é osmótico, ele aumenta a concentração de líquido no intestino, e aí a pessoa evacua. Tá? Ele é bom para limpeza também. E no caso, pessoal, da loperamida, a loperamida é o Imosec, ela faz o contrário. Então, todos que a gente falou até agora são os medicamentos laxantes, né? São para a pessoa conseguir evacuar. E no caso da loperamida, é o contrário, é para a pessoa não evacuar. Eu costumo dizer que é um remédio que não deveria nem existir, né? Porque é um perigo você fazer que a pessoa pare de fazer cocô, é perigoso isso.
Imagine bem uma pessoa que está com uma diarreia brava, porque ela está com uma virose. Aí você vai e dá uma loperamida para parar a diarreia da pessoa. Como é que esse vírus vai sair do corpo dela? Ela vai começar a vomitar, ela vai aumentar a febre, é muito pior, entende? Então, vamos imaginar que a pessoa está com uma diarreia brava, comeu uma comida estragada, né? Comeu um arroz estragado. Vou falar arroz, porque arroz é uma das piores coisas para dar diarreia. Porque o arroz, ele... O que acontece? Ele não dá cheiro de estragado para estar estragado. A bactéria que fica no arroz é uma bactéria que não dá cheiro. Só dá cheiro quando ele está muito estragado. Então, assim, por isso que às vezes você come uma comida de restaurante e te dá diarreia, porque às vezes é um arroz que está sendo requentado há muito tempo, ele não tem cheiro de ruim, mas ele está cheio de bactérias, né? Então, e essa bactéria, ela é danada para dar uma diarreia brava. Aí, imagine bem, a pessoa comeu um arroz, começou a ter diarreia. Diarreia. Aí você vai lá e dá um Imosec para poder parar a diarreia da pessoa. Por onde a bendita da bactéria vai sair? Entende? Então, assim, você travar o trânsito intestinal é muito perigoso. Para você fazer isso, tem que ter certeza de onde é que está vindo a diarreia. Entendeu? Por que essa pessoa está com diarreia? Tem casos que você pode dar? Tem, mas você tem que ter certeza que a pessoa não está com bactéria e que a pessoa não está com virose. Não é uma gastroenterite. Uma gastroenterite, você não para a diarreia. Você aumenta a ingestão de líquido para a pessoa ter água para formar as fezes, né, para não desidratar. E você trata de algum sintoma, como se dá dipirona, se dá Buscopan, você ajuda. Mas você não trava o trânsito intestinal da pessoa, porque é perigoso, a gente não pode fazer isso. Quais situações, quais tipos de diarreia que não tem perigo de você travar? Então, por exemplo, vamos imaginar que você é uma pessoa que tem síndrome do pânico, você é muito medroso, e aí você tem um medo específico, alguma fobia específica. A pessoa com fobia, ela pode ter diarreia, né? Então, nesse caso de fobia, a pessoa está com diarreia, está se cagando de medo, literalmente, aí ela pode utilizar o Imosec, entendeu? Não é nada viral, não é nada bacteriano, então pode travar ali, porque é um estímulo nervoso, né? O que a loperamida faz? Ela bloqueia esse estímulo nervoso do peristaltismo. Então, a pessoa, às vezes, ela toma Imosec, ela fica 2, 3 dias sem fazer cocô, porque ela não tem motilidade, entendeu? Então, se for esse caso, é uma diarreia nervosa. Essa diarreia nervosa, ela é chamada de diarreia do viajante, né? Então, a pessoa que tem algum distúrbio nervoso, por isso ela dá diarreia. Eu me lembro de uma pessoa da minha família que tinha medo de chuva. Então, todas as vezes que armava o tempo de chuva, era uma cagação que só Jesus. Então, no caso dessa pessoa, tinha que usar Imosec, entende? Então, outra situação, a pessoa está com diarreia por causa de ressaca. Então, bebeu todas, e aí, na ressaca, a pessoa teve diarreia. Aí não tem problema usar o Imosec. Mas tem gente que tem diarreia se tomar muito vinho, tem gente que tem diarreia se tomar muita cerveja. Então, nesse caso, não é bactéria, não é vírus. Aí ela pode tomar o Imosec, entendeu? Pode tomar a loperamida. E se for também alguma diarreia causada por doença inflamatória intestinal, tipo doença de Crohn, retocolite, né? A pessoa tem esse problema, ela tem um problema no intestino que ela tem diarreia. Aí ela pode tomar, né? Agora, diarreia corriqueira, eu comi alguma coisa que me fez mal, eu tenho intolerância à lactose, e aí tá me dando diarreia. Você não bloqueia esse tipo de diarreia, não. Você não deixa, não faz com que a pessoa fique sem essa diarreia, entende? No caso de bactéria, no caso de vírus, gastroenterite, você dá líquido e você pode dar no máximo um Buscopan, porque o Buscopan, ele tem uma ação chamada antiespasmódica. O que significa isso? Quando o intestino ele está se mexendo, ele tem um movimento peristáltico normal, ele não provoca espasmo.
Espasmo é tipo uma contração muscular. Então, por exemplo, quando você tem cãibra na panturrilha, na coxa, cãibra é um espasmo muscular. O músculo ele dá uma travada, né? E quando é que isso acontece? Então, por exemplo, você andou muito de bicicleta, dá cãibra, dá um espasmo muscular. Você fez muito exercício físico, dá um espasmo muscular, né? Então, no intestino isso acontece também. Esse espasmo muscular, ele acontece. É como se o músculo estivesse embolando, o músculo do intestino estivesse embolando. Quando ele dá espasmo? Quando a pessoa está com diarreia, por exemplo. Então, a pessoa está com muita diarreia, o trânsito intestinal está intenso, aí ele provoca um espasmo, que é aquela dor de barriga que chega a arrepiar, né? Como se fosse uma cãibra mesmo, né? Um pouco diferente, mas o princípio do espasmo é o mesmo. Então, a pessoa, quando ela está com muita diarreia, ela provoca esses espasmos. Como resultado do espasmo, tem a dor de barriga e tem gases, porque se mexe muito, produz bolha, produz gases, né? Então, aumenta a dor de barriga. O que o Buscopan faz? O Buscopan, ele causa um pequeno relaxamento na musculatura do intestino, e diminui esses espasmos, diminui essas contrações intensas que tem no intestino. Então, se a pessoa tiver com uma diarreia por causa de uma virose, ela pode usar um Buscopan, porque a escopolamina ela vai causar um pequeno relaxamento, mas não constipa, entende? Não para o trânsito intestinal, só causa um pequeno relaxamento, ela diminui o trânsito intestinal. Então, a escopolamina, ela pode ajudar nos casos de diarreia, né? Sem bloquear a saída do vírus, sem bloquear a saída da bactéria, só reduzindo aquele desconforto e aquele espasmo mais intenso. Um outro medicamento que faz isso é a dipirona. A dipirona, apesar de ser um medicamento analgésico, a classificação dela ser analgésico, ela tem um pequeno efeito antiespasmódico. Então, ela vai e bloqueia esses espasmos que acontecem nos músculos. Por isso que dipirona é tão bom para cólica menstrual. O útero, ele é músculo. Quando a mulher está menstruada, ele faz o quê? Espasmos. Ele se mexe para poder liberar aquele sangue menstrual. Então, quando a mulher toma um Buscopan, quando a mulher toma uma dipirona ou um Buscopan composto, que tem os dois, ele relaxa um pouco daquela musculatura. Então, a dipirona também tem esse efeito. Com a pessoa que está com diarreia, primeiro você pensa numa escopolamina, primeiro você pensa na dipirona ou na associação, você pensa no soro, você pensa em repor os líquidos, né, que a pessoa está perdendo e os eletrólitos, e, por último, você vai pensar numa loperamida. Porque se for bactéria, se for vírus, você não deve, de jeito nenhum, prender esses bichinhos lá dentro do intestino. Deu para entender, pessoal? Perguntas para mim, vocês têm? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Olha só. Como a gente vai fazer essas aulas toda sexta-feira, elas vão ser aulas um pouquinho mais curtas mesmo, tá certo? Na semana que vem, a gente se vê de novo, nesse mesmo link, nesse mesmo horário. Para os colegas que perderam, essa aula foi gravada, eu vou publicar lá no AVA para vocês. E aí, na semana que vem, eu vou mesclar duas aulas, duas sessões de uma vez, para a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo. Tá bom, pessoal? Aí, sexta-feira que vem, tentem chegar às 7 para a gente poder começar e aproveitar um pouquinho mais. Tá bom? Tá joia. Por hoje, então, é só. Boa noite para todos. Boa noite. Saudade de estar na sala de aula com vocês, viu? Boa noite, Sara. Boa noite. Até sexta.